Mais um dia gostoso também para a gente passar em família, né? Dá mais tempo para a gente conversar, para a gente sentar junto, botar o celular de lado, né? Dizer, olha, hoje o celular não tem chance não, hoje somos nós aqui. É perigoso a pessoa sair correndo na chuva, né? Mas precisamos retomar essa caminhada de comunhão na família, no lar, para que possamos sempre desfrutar das bênçãos do Senhor, porque família é uma bênção do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor, então a gente precisa de cuidar muito bem deles, porque aqueles pais que não cuidam bem dos seus filhos vão ter que prestar conta diante do Senhor, porque fala assim, cadê a minha herança? O que você fez com a minha herança, né? Então a responsabilidade nossa é grande. E hoje, amados, nós falamos no último domingo sobre Pentecostes, né? Então nós queremos continuar conversando com os irmãos sobre esse assunto, que é um assunto assim tão importante para todos nós, né? Porque a igreja vive nessa força e no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. O que seria da igreja sem o Espírito Santo de Deus, né? Mas o que é a igreja também, tendo conhecimento do Espírito Santo de Deus, mas não agindo de conformidade com o Espírito Santo de Deus, também não resolve nada e também não serve para nada. Então a igreja, ela precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, ser cheia do Espírito Santo de Deus e obedecer também à voz do Espírito Santo de Deus, porque senão para nada serve também. Hoje pela manhã nós estudamos na escola dominical com a presbítera Dilma, né, uma lição falando que a igreja é o celeiro, né, é o celeiro de missões, né, é da igreja que surge, e surge exatamente por ela ser movida pelo Espírito Santo de Deus e pelos irmãos se sentirem chamados e vocacionados pelo Senhor para a obra do Senhor e se deixarem levar para a realização desta obra, né? Esta obra pode acontecer perto, né? Pode acontecer perto, pode acontecer dentro da sua própria casa. Sua casa pode ser, né, o lugar da sua semeadura. Seus vizinhos podem ser, né, o lugar da sua semeadura. Né? Seus familiares mais distantes, né? Porque muitas vezes nós esquecemos, né? Família se converteu, mas tem tanta gente da família que não é convertida, mas nós achamos que está tudo bem, né? Não, esse é o seu campo missionário, foi chamado para isso. E é lógico que tem aqueles, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, tem a coragem que eu não tenho, né? Tem a coragem que eu não tenho. Tem que assumir isso. Eu não tenho coragem de deixar a minha família e não sinto esse chamado para eu atravessar aqui, né? Ir lá pregar a palavra do Senhor nosso Deus lá do outro lado do mundo. Isso, eu não me sinto chamado para isso. Mas tem pessoas que têm esse chamado. Eu tenho procurado, né, ajudar em oração e também financeiramente para que as pessoas tenham essa oportunidade de realizar a obra para a qual eles foram chamados, né? E que como é gostoso quando a gente pode fazer e sentir que está fazendo a vontade de Deus. Eu sinto que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu tenho feito a vontade de Deus como pastor, ministrando a palavra, socorrendo, né, as pessoas naquilo que elas têm necessidade, né, sempre aquilo que surge a gente vai, né? Ontem mesmo, hoje mesmo, conversando com a pessoa, mãe tem um coração que é coração de mãe, né? E ela falou assim, pastor, meu filho está internado, o senhor pode orar com ele? Eu falei, vou, amanhã eu vou lá, né? Aí alguém vai dizer, mas pastor, mas segunda-feira não, o seu dia de folga, exatamente, é o dia de folga do pastor, não, vamos orar, né? Vamos até onde essa pessoa está e vamos orar por ela. Mas por quê? É o chamado que nós temos, nós temos que ser obedientes ao chamado que o Senhor nosso Deus tem nos concedido, né? E eu me sinto assim, eu fui chamado para ser pastor, que ele foi chamado para ser missionário, tem que assumir. E se tiver que ir, tem que tirar o coração das coisas daqui, tirar o pezinho daqui e botar o pezinho lá do outro lado, onde o Senhor nos tem chamado, né? E como nós vamos fazer isso, amados? Nós vamos fazer através da ação do Espírito Santo de Deus. Primeiro o chamado, segundo o preparo e terceiro, sair na ação do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Isso que aconteceu com a igreja primitiva. E hoje nós queremos falar, né, dessa igreja na ação do Espírito em um tempo de perseguição. Como essa igreja agiu.
né? A primeira perseguição, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso de número 1 ao verso de número 31. Eu vou fazer toda essa leitura aí com os irmãos. Atos 4, do 1 até o 31. Você tem Bíblia? Acompanhe. Se for um pouco diferente, se você quiser acompanhar, ouvir apenas a leitura, faça isso. Se você não tem, preste bastante atenção e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através da leitura da palavra. Atos 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, e subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, que fizeram
tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Mas, ó Pai, queremos que o Senhor fale e que nós sejamos incomodados, Senhor. Não queremos, Senhor, sair daqui como temos entrado, e nem queremos sair daqui e viver como temos vivido. Mas, ó Deus, sopra do teu Santo Espírito em nós, Senhor. Faz de novo, Senhor, meu Deus, esta gloriosa movimentação na tua igreja de avivamento, Senhor, e desperta-nos para o anúncio da sua palavra, Senhor. Porque, ó Deus, há tantas pessoas necessitadas, Senhor. Há tantas pessoas, Senhor, meu Deus, sofrendo. Há tantas pessoas, Senhor, meu Deus, ó Pai, necessitando dessa salvação. Aviva a tua igreja, aviva-nos, Senhor, para que sejamos testemunhas vivas do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Cheios do Espírito Santo, amados irmãos, os discípulos estavam aprendendo a conviver dentro da igreja. Nós vimos isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? E a compartilhar da fé fora dos portões. Nós temos o capítulo 3, né? E ainda as primeiras oportunidades que tiveram de cumprir esse ídolo do Senhor, né? Eles se deparam aí com essa perseguição, com essa luta. Pedro e João, a caminho do cárcere, né? Quando estavam sendo levados, certamente eles se lembravam daquele ensinamento que Jesus já tinha dado para eles, daquilo que Jesus já tinha alertado a eles, e que nós também precisamos entender, porque muitas vezes nós queremos entender como cristãos só da parte boa, da parte das bênçãos, da parte da alegria, né? Daquilo que nos faz bem, daquilo que nos agrada, né? Daquilo que não nos incomoda, daquilo que nos mantém na nossa passividade, daquilo que nos mantém na nossa tranquilidade, né? Nossa estagnação, né? Nossa paralisia espiritual, né? Lá em Marcos 13, de verso 9 a 11, Jesus disse para os discípulos: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados na sinagoga. Fico imaginando, né? Pedro e João indo, né? E já imaginando, já chegou a hora, já estão nos levando, né? Lá virão os açoites, né? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes que o evangelho seja pregado a todas as nações, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo de Deus. Amém? Pedro e João, amados irmãos, foram presos, né, por causa da sua pregação, e porque aquelas autoridades religiosas se opuseram a eles, né? Charles Windle bem resume, né, esse momento dos discípulos, né? A religião zombou da afirmação de Cristo, da afirmação que Cristo fez de sua divindade. Ela tremeu de raiva quando ele disse que o pecado bloqueia o nosso caminho para Deus. Ela cerrou os seus punhos quando os seguidores de Cristo pregaram que Ele é a única ponte para a vida eterna. Então, quando ela se deparou com a liberdade que Jesus Cristo provê, a religiosidade legislava e estava pronta para combater. A religião, amados irmãos, a religiosidade, né, sempre rejeita a Cristo como único e suficiente Salvador. A religiosidade, ela se opõe à pregação do Evangelho, ela se opõe à vida cristã, ela se opõe ao ensinamento autêntico da palavra do Senhor nosso Deus, porque a religiosidade é do homem. A religiosidade é o culto ao homem, é a comunhão do homem, e não é a comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós somos chamados de religiosos,
porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus agir através de nós. Nós queremos viver como nós achamos que devemos viver, queremos caminhar como nós achamos que devemos caminhar, queremos comer o que nós achamos e queremos estar onde nós achamos que devemos estar, sem perguntar se agrada ao Espírito Santo de Deus ou não. E todas as vezes nós nos opomos à palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos sendo religiosos na nossa forma e no nosso jeito de agir e de ser, porque a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina e nos adverte a respeito de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã sincera, de uma vida cristã de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. A religiosidade sempre rejeita, amados irmãos, a palavra do Senhor, o nosso Deus. E aqui eles tentaram se opor e foram lá caçar, os discípulos, Pedro e João, mas não conseguiram, porque Deus tinha movido ali o Espírito Santo de Deus na vida deles, e tinha movido o Espírito Santo na vida de muitas outras pessoas, e ali estavam muitas testemunhas para dizer: esses homens são de Deus, esses homens são servos de Deus, e vocês não podem mexer com eles. E a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, registra que o suporte que Deus deu para esses discípulos, foram aqui nas pregações, uma vez, quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 pessoas. Então o Espírito Santo de Deus ajuda de tal forma que dava aquela estrutura, aquela base para que eles pudessem ali ser guardados e não serem mortos e nem surrados na presença de todos aqueles que ali estavam. A igreja, amados irmãos, revela para nós que a religiosidade tenta destruir a igreja e tenta impedir que a palavra do Senhor nosso Deus chegue ao coração e à vida das pessoas para a transformação. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que revela a nós em primeiro lugar, aos servos do Senhor em primeiro lugar, para que depois seja levado para os demais. Mas se esse Espírito Santo de Deus não revelar para nós, e nós não conseguimos viver realmente como o Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos como igreja, não tem como sair para pregar. Não tem como sair para pregar. Se nós não vivermos a igreja de Cristo, se nós não atuarmos como igreja de Cristo, não tem como sairmos para pregar, porque nós não temos a mensagem da salvação para levar. Porque muitas vezes nem nós mesmos agimos como os salvos, mas Deus enviou o seu Espírito Santo exatamente para fazer isso nos nossos corações, para trabalhar isso nos nossos corações, esse fortalecimento, para que nós saibamos quem nós cultuamos e quem nós pregamos e como nós devemos anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Os discípulos, eles saíram para anunciar. E o Espírito Santo de Deus revelou aos seus corações em nome de quem eles estavam fazendo aquela obra. Muitas vezes nós esquecemos em nome de quem nós devemos sair e anunciar. Esquecemos quem é aquele que nós devemos anunciar. Lá em Atos 4, 5 e 6 diz assim: no dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Uniu toda a autoridade ali para fazer aquele interrogatório para Pedro e João, para questioná-los a respeito daquilo que eles estavam fazendo. E eles perguntaram para ele o seguinte, começaram a interrogá-los da seguinte forma, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Isso é o que eles queriam saber. A religiosidade sempre parte por esse caminho. Como você pode fazer isso? Quem é você para fazer isso? Comentei com os irmãos que numa das minhas experiências de libertação, quando a pessoa que estava indo para a minha casa,
encontrou com uma irmã no caminho, perguntou: mas para onde você está indo? Eu estou indo lá para a casa daquele pastorzinho, né? Quem é você para, né, anunciar o Evangelho? E nós somos confrontados exatamente dessa maneira. Quem é você para pregar o Evangelho? Com que poder você acha que você tem para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Eles estavam, amados irmãos, ali assustados, porque os discípulos estavam fazendo, né, aquilo que extrapolava a compreensão deles, né, da religião deles, né, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Eles tinham conhecimento, muito. Eles tinham autoridade, muita autoridade. Eles falavam em nome da igreja, eles mandavam matar, eles faziam o que eles quisessem com as pessoas. Mas eles não tinham e nem puderam receber o Espírito Santo de Deus. O Evangelho, amados irmãos, em nós, na ação do Espírito Santo de Deus, ele é autoridade e vida, e precisa ser no nosso dia a dia. Olha o versículo 8 e 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Aqueles religiosos queriam negar o milagre, não queriam aceitar o milagre. Aí eles: nós fizemos o bem para uma pessoa, vocês não aceitam o bem que a gente possa fazer para uma pessoa? Vocês estão questionando até o bem que a gente faz? E eles queriam, mas a Bíblia registra que aquele homem tinha 40 anos e não tinha como eles questionarem outra coisa, né? E Pedro continua lá no versículo 10 e 11, né? Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro cita aqui a metáfora da pedra, que também nós vamos encontrar lá no Salmo 118, né? Eles eram os construtores e rejeitaram porque eles eram os religiosos de Israel. Eles eram os homens que deveriam ensinar, mas eles rejeitaram essa pedra que é Cristo Jesus, a pedra angular. Eles colocaram de fora, não aceitaram. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 4, Paulo fala a respeito dessa pedra que os construtores rejeitaram, que esteve com o povo de Israel lá no deserto, cuidando desse povo durante todo esse tempo. Isaías diz que foi Deus, Isaías 28:16, diz que foi Deus quem pôs Jesus como essa pedra única, como essa pedra angular. E Pedro e João têm esse conhecimento para dizer para eles, para explicar para eles. E aqui fica para nós. Nós temos conhecimento suficiente para anunciar o Evangelho para as pessoas? Temos buscado conhecer esse Cristo para poder falar dele? Se nós não conhecemos, nós não vamos poder falar, amados irmãos. E lá no versículo 12 ele conclui: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. As religiões quase sempre caminham pela estrada do amor, das boas obras, do se tornar santo para ser salvo, do fazer caridade para ser salvo. Quantas pessoas mesmo no meio cristão vivem achando que podem se salvar, que ter uma vida aparentemente, né? Aparentemente, porque não tem nada a ver, é só aquela casca, né? Aparentemente boa, aparentemente, né, cristã, vai ser salvo. Não é a sua aparência, não é o seu exterior,
é a palavra do Senhor lá dentro de você, mudando o seu coração e a sua vida, mudando seus conceitos, que vai te dar salvação, te trazer salvação. Não há nenhum outro pelo qual podemos ser salvos. Ontem também eu estive no velório, e glórias a Deus, como é bom você estar num lugar, né, como esse, né? Porque até a Bíblia diz, né, que é melhor você estar num velório do que numa festa, né? Porque num lugar desse você consegue chamar a atenção de todas as pessoas para você. E as pessoas estão ali olhando e querendo saber qual é a notícia, qual é a mensagem que você vai trazer para ela naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia. Eu pude dizer, a única fé que prega a vida depois da morte é a fé cristã. Porque o único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus Cristo. E foi exatamente isso, amados irmãos, que Pedro e João disseram para eles: ó, não há salvação em nenhum outro, não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro lugar. A salvação só pode ser por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entregou a sua vida lá no Calvário por amor a você. E não adianta ser bonzinho, não adianta ouvir o Evangelho, precisa entregar a vida para Jesus. Às vezes encontramos pessoas, familiares, chorando por causa dos seus, porque não basta eu conhecer, os meus precisam conhecer, e os seus joelhos precisam se dobrar, e eles precisam saber que a salvação para a vida deles é somente por intermédio de Cristo Jesus. Pedro e João estavam certos, confiantes disso, e na ação do Espírito Santo ele diz: olha, não tem salvação se não for por intermédio de Cristo Jesus. Não adianta essa religiosidade de vocês, não adianta essa pregação de vocês, não adianta esse ensino de vocês. Se vocês não se converterem, se vocês não aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, não existe salvação. Em segundo lugar, amados irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus aqui mostra a glória e o poder de Deus através dos discípulos. Isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, amados, é algo que Deus deixou para a igreja, e é por isso que os anjos queriam pregar o Evangelho, queriam essa missão de pregar o Evangelho, porque eles iam sentir esse poder da ação de Deus na vida. Pedro pregou, sua palavra não moveu o coração dos membros do conselho lá, mas todos ficaram impressionados com ele. Não moveu o coração, mas eles ficaram muito impressionados com ele, com a pregação deles, com o anúncio deles, com a fala deles, com o jeito deles de falar, com a convicção que eles estavam falando. Versículo 13 e 14. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus, amados irmãos, é o segredo da vida cristã, é o segredo da vida espiritual, é estar com Jesus, poder estar com Jesus. Eles perceberam que eles haviam estado com Jesus, esses homens estiveram com Jesus. Você já imaginou alguém chegar a dizer para você: você está com Jesus, você esteve com Jesus? Porque não é possível falar do jeito que você fala, viver do jeito que você vive, anunciar com essa convicção que você anuncia. Você esteve com Jesus, você realmente é um testemunho vivo da palavra e da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E quando, amados irmãos, nós estamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós vivemos com Jesus. Isso acontece na nossa vida através daquele momento de oração que nós temos, aquele momento gostoso de oração, que é intenso, e que você sente realmente a presença de Cristo Jesus na sua vida.
Que quando você vai ler a palavra, ela não é aquele livro que você está acostumado a ler todos os dias, que muitas vezes um livro de romance fala mais com você e leva você mais às lágrimas do que a própria Bíblia. É porque você não leu a Bíblia e não conversou com Jesus ainda, para você sentir essas palavras doces no seu coração, sentir o poder dessa palavra no seu coração, e você poder sentar e meditar e dizer: Senhor, fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir o que o Senhor está falando para mim através dessa palavra. E não ler, amados irmãos, se não entender nada e passar por cima e deixar tudo de lado, mas ler e dizer: Senhor, fala. Eu quero ouvir a sua voz, porque eu já li a Bíblia, eu já li a sua palavra, mas eu quero ouvir sim, Senhor, a sua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Era isso, amados irmãos, que os discípulos estavam vivendo na ação gloriosa e poderosa do Espírito Santo de Deus. E isso não passou. Isso não passou. Continua hoje. O problema não está na ação do Espírito Santo de Deus. O problema está assim na nossa vida, na vida da igreja hoje, que tem se afastado desta proximidade do estar com Jesus, do estar com o Senhor. De viver uma vida, amados irmãos, de contemplação, de contemplar a glória e o poder de Deus. De poder dizer como o salmista: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E não há linguagem, nem palavra, no entanto, em toda a terra se ouve a sua voz. É Deus. Esse é o nosso Deus, amados irmãos, que nos convida a uma comunhão, a estar com Ele, a aprender dEle, numa vida de santidade e de abandono das coisas do mundo, e de colocar as coisas do mundo de lado, porque esta é a palavra para você se alegrar, né? Para você se alegrar, porque muitas vezes nós rompemos com o mundo, e aí ficamos com dó do mundo, e ficamos com dó das pessoas do mundo. Mas para você se alegrar quando você sentir assim, né? A palavra do Senhor diz que a amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Fique tranquilo que quando você se dispor de algo do mundo, você está agradando a Deus, você está exaltando e glorificando ao Senhor nosso Deus. Todas as vezes, como a Ana já disse hoje, porque eu disse hoje de manhã, todas as vezes você dizer não para você, você está dizendo sim para Deus. Um cântico, né, que diz: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E amados, as obras do Espírito Santo de Deus, né, nesse texto aqui demonstra que elas são incontestáveis. Eles, religiosos, até queriam, né, dizer não, mas veja bem, né? Versículo 14: e como não podiam ver ali com eles o homem que fora, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer deles, porque o coxo tinha mais de 40 anos. Versículo 15 e 16. Não tem como. As obras do Senhor, elas são incontestáveis. Os milagres são provados. Vivemos um tempo onde as pessoas estão muito atrás de milagres aqui deste mundo, mas os do Senhor, aquele que o Senhor faz, é aquele que é comprovado, que é incontestável, está claro. É um milagre, seja ele de cura, seja ele de transformação, de mudança na mente, no coração, mas é um grande e glorioso milagre que Deus faz na nossa vida, que Deus faz na vida das pessoas. Pessoas que você via lá no mundo e de repente ela está servindo ao Senhor. Pessoas que você jamais imaginou, de repente ela está servindo ao Senhor, e você vê, olha, isso é um milagre incontestável de Deus mesmo. No verso 17 e 18, amados irmãos, fala a respeito de como eles não conseguiam impedir a ação do Espírito Santo de Deus, né? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Eles insistiram: não, vocês não podem ficar falando. Está acontecendo coisa diferente aqui, não? Está acontecendo coisas maravilhosas aqui.
né? Porque vocês estão falando no nome desse Jesus. Você pode imaginar o que é isso? Para eles, para os discípulos, era muito normal eles falarem em nome de Jesus e ver os milagres acontecerem e as transformações acontecerem na vida das pessoas. De repente eram 3, de repente eram 5.000 pessoas se convertendo. Para eles está muito normal, porque era a ação do Espírito Santo. Mas para quem estava olhando de fora, era algo muito estranho. E eles não falam mais o nome desse Jesus. Vai que de repente eu me converta, né? Vai que de repente, né, isso aconteça comigo também, né? Mas o desafio, amados irmãos, para nós em tempos de perseguição é continuar falando o nome de Jesus. Exatamente naquele lugar onde querem proibir você de falar, é ali que você precisa falar. É ali que o Espírito Santo de Deus precisa agir. É ali que vidas precisam ser transformadas. Todas as vezes que nós deixamos de falar do Evangelho e percebemos que deixamos de falar do Evangelho, o Espírito Santo de Deus está dizendo: você foi obediente nesse momento, né? A voz do diabo. Porque você deveria ter me obedecido e ter falado. Lembra do Felipe perto do eunuco lá? Sai correndo lá, vai e fala. Tem que falar para o eunuco. Lembra aquele momento que o Senhor falou com você? Vai e ora por aquela pessoa. Naquele momento que você estava lá na escola, os meninos, jovens, adolescentes, né? Olha, fala de Jesus para ele. Fala de Jesus. Ah não, senhor, que isso, né? Eu tenho vergonha, né? O que eles vão pensar aqui a respeito de mim? Não? Mas quem não quer que o Evangelho seja pregado eram os religiosos lá, usados para atacar a igreja de Cristo pelo inimigo, Satanás, o diabo. E aí então Pedro e João dizem: eu nem vou falar para vocês, nem vou falar para vocês. Versículo 19: analisem vocês se eu devo deixar de pregar, de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Analise vocês se eu vou obedecer a vocês ou vou obedecer a Deus. Ele nem diz: olha, pode analisar vocês mesmos. E diz assim: pode analisar vocês, mas nós não podemos deixar de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós somos chamados para isso. Esse é o nosso ministério, essa é a razão da nossa existência. Se nós não pregarmos o Evangelho, não servimos para nada. E se pregarmos o Evangelho, vamos servir para morrer por amor a esse Evangelho. Mas uma coisa nós sabemos: nós estamos cumprindo a ordem que Jesus nos deu. E por último, amados irmãos, o Espírito Santo nos leva à comunhão com o Pai em oração. E é onde está a força motriz da igreja. É onde está o poder da ação da igreja, é na oração. Só que muitas vezes nós não cremos nisto. E aí entra aquela parte nossa: somos cristãos ou somos religiosos? Como cristãos, nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus e cremos nos ensinamentos da palavra. E a palavra nos ensina que somente uma vida de oração pode mover e acontecer na sua vida e na vida das outras pessoas. Mas observa para você ver, a maior dificuldade de todo cristão é um tempo de oração. É o tempo de oração. Você vai encontrar cristãos, se você for fazer atos então voluntários, aparece cristão para todo lado, né? Nós vamos fazer tal coisa, vamos lá, todo mundo, irmãos, vamos lá. Aí você fala assim: irmãos, vamos para uma reunião de oração. Eu tenho muitas coisas para fazer e pouco tempo para orar, né? Só que o que nós aprendemos aqui, amados irmãos, com os discípulos, nesse momento da perseguição, é que eles precisavam estar reunidos e precisavam estar orando ao Senhor. Depois, versículo 23, uma vez solto pelo Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que tinha acontecido. Sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado.
Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Eles se reuniram e disseram: irmãos, começou a acontecer. Começou a acontecer. Hoje foi muito difícil para nós. Nós fomos presos e passamos a noite na cadeia. Começou a acontecer, irmãos. Vocês precisam ter ciência disso, porque vai acontecer também com vocês, se vocês continuarem querendo fazer a obra do Senhor. Vocês vão ser perseguidos. E então o que eles fazem? Eles oram ao Senhor. Eles compartilham aquilo que aconteceu. E eles oram ao Senhor, e eles clamam ao Senhor. Eles buscam ao Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eles vão lá no início de todas as coisas e clamam a esse Deus, que é o Criador de todas as coisas. Porque eles têm essa confiança e a certeza: esse é o nosso Deus. É o Deus Criador de todas as coisas, pelo qual importa, sim, que eu entregue a minha vida, que eu entregue os meus bens, que eu entregue o meu ser, que eu me entregue à morte, por amor a esse Deus, porque realmente Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador de todas as coisas, porque Ele iniciou todas as coisas, e Ele vai concluir todas as coisas para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, amém? E então, amados irmãos, o que eles fizeram? Eles oraram a esse Deus Todo-Poderoso, né? Eles oraram a esse Deus, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Como nós fazemos aqui na nossa liturgia, nós iniciamos nosso culto exaltando ao Senhor. Mas eles não pediram nada. Eles não pediram assim: Senhor, mata todo esse conselho que está aí, destrói, Senhor Deus Todo-Poderoso, todos esses que nos perseguem, todos esses religiosos, Senhor, eles merecem a morte, porque nos perseguiram, porque nos prenderam. Não, eles não oraram contra, eles pediram por eles, e eles disseram lá no versículo de número 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Nós queremos, Senhor, só mais coragem para enfrentar. Venha o que vier, Senhor, do jeito que vier, Senhor, o Senhor só nos dá coragem, porque nós estamos aqui e vamos continuar. Se tiver que sofrer, nós vamos sofrer. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Mas nós não vamos deixar de anunciar e de pregar a sua palavra, Senhor. E Ele conclui: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Enquanto muitos querem poder para si, nós queremos continuar anunciando o Evangelho. E os milagres que acontecerem, certamente vão acontecer por causa do nome de Jesus Cristo. Não é por causa da denominação, nem porque é Pedro, nem porque é Paulo, nem porque é um dos apóstolos, mas é porque o nome de Jesus Cristo está sendo pregado e anunciado. Quando o nome de Jesus Cristo é pregado e anunciado, nós não precisamos de pedir os milagres, porque eles acontecem. E aí nós vamos entender porque é que nós oramos: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque o Senhor faz a sua obra sem que nós precisamos pedir. Os milagres acontecem porque Ele sabe das necessidades de cada um de nós. Ele conhece as suas orações, Ele conhece as suas lágrimas. Amados irmãos, e naquele momento, depois deste momento tão gostoso, tão tremendo ali, na presença do Senhor nosso, esse momento de entrega deles, né? Eu sinto esse momento como um momento de entrega, de dizendo: Senhor, nós estamos aqui, podemos morrer por amor do seu Evangelho, porque é para isso que nós existimos.
Dá-nos essa força, dá-nos essa coragem. Queremos anunciar o seu Evangelho. Para concluir, amados irmãos, a forma como Pedro e João reagiram ao ataque dos religiosos ensina como os cristãos devem contra-atacar, em caso de perseguição. Aliás, o que nós temos aqui é uma pequena amostra de como nós devemos viver. De como, Valéria, por favor, atende a porta para mim. De como nós devemos viver, Porque muitas vezes nós não temos colocado em prática o que nós aprendemos no nosso dia a dia e não temos vivido como igreja. Então, em primeiro lugar, aquilo que aqueles homens viram na vida de Pedro e João. Vocês estiveram com Jesus. Você esteve com Jesus. Eu sei que você esteve com Jesus. Isso nos remete, amados irmãos, lá no Antigo Testamento, quando Moisés esteve diante do Senhor nosso Deus e a sua face resplandecia. Hoje não é mais o resplendor, uma luz que brilha, mas é o brilho e a glória de Cristo no seu semblante, no seu rosto, na sua face, no seu sorriso, que move, porque nós podemos observar isso no semblante das pessoas. Eu estive hoje no supermercado e quando eu fui passar no caixa, a moça estava lá no caixa. Eu disse para ela, bom dia, ela não respondeu. Aí eu falei para ela assim, está tudo bem com você? Ela disse, está tudo bem. Eu disse para ela, mas com esse semblante, não é um semblante de que esteja tudo bem com você. Aí ela falou assim, eu estou cansada, eu estou com sono. Eu disse para ela, nesse tempo realmente, o que mais nós sentimos é sono, é vontade de estar em casa. Mas creia, Jesus dá alegria para o seu coração, para você trabalhar esse dia e todos os outros que vierem. Você conhece Jesus? E ela sorriu para mim. Eu fui embora. É o seu semblante, é a sua vida, é o seu viver, que alguém vai dizer, você esteve com Jesus. E como é bom estarmos com pessoas que andam com Jesus, que estiveram com Jesus, que foram transformadas por Jesus. Em segundo lugar, amados irmãos, buscar esse enchimento do Espírito Santo de Deus na vida, para falarmos. Buscar, é necessário buscar sim. Peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Peça. E eles ficaram cheios ali do Espírito Santo de Deus, Leia a Bíblia, ore, converse com Deus, fale com Deus, medite na palavra, Lá em 1 Pedro 4,11 ele diz assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força de que Deus prevê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo na sua vida. Precisamos praticar o amor de Deus, amados irmãos, sem intimidar, em favor daqueles que necessitam dessa graça maravilhosa de Deus. Às vezes somos intimidados, temos medo de orar. Temos medo de orar. Sim, medo de orar. De dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Temos medo de orar. Jesus Cristo te dá saúde. Temos medo de dizer isso muitas vezes. Você tem que ter medo mesmo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não falamos de nós, falamos do Espírito Santo de Deus, e os milagres acontecem. Atos 4,
Versículo 9 diz assim: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. E no verso de número 20 ele diz: não podemos deixar de falar do nome de Jesus. Vocês vão ver muitos milagres acontecendo, vocês vão ver muitas vidas transformadas, porque nós não podemos deixar de falar do nome de Jesus. Em quarto lugar, destacar o nome de Cristo para exaltá-lo e glorificá-lo na nossa vida. Essa foi a oração. Leia esta oração, né, lá dos discípulos na sua casa, de manhã, de noite, né? Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, este é o nosso Deus. Em quinto lugar, em quinto e último lugar, viver na comunhão na igreja para não desanimar, dar testemunho e orar junto com os irmãos. Às vezes você já pode ter acontecido com você: hoje eu não vou na igreja não. E vai se acostumando em não ir. E vai se acostumando em não estar na igreja. Às vezes vem na igreja e não quer compartilhar, não quer conversar. E às vezes não quer nem orar. Mas se você não quer orar, o que você veio fazer aqui na igreja? O Espírito Santo de Deus se trouxe aqui para você se derramar, para você orar, para você exaltar, glorificar o nome do Senhor e para você se encher do Espírito Santo de Deus. Mas, amados irmãos, uma vasilha só pode ser cheia se não tiver nada dentro dela. Porque se ela estiver cheia, não tem como você colocar mais nada. Se você não se esvaziar, quando você chegar aqui, se você não disser: Senhor, eu me esvazio de mim, me encho do teu Santo Espírito, todos os cultos, todas as reuniões farão diferença na sua vida. Você sempre sairá cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de poder, cheio da graça, cheio do amor. E alguém que olhar para você vai dizer: você esteve com Jesus. Você esteve com Jesus. E você vai dizer: eu não estive, eu estou com Ele, porque eu caminho com Ele, eu ando com Ele. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Maravilhoso, eterno e poderoso Deus, soberano, nós o adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor, e declaramos, ó Deus, que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o Senhor, o nosso Deus. E não há outro Deus a não ser o Senhor, Pai, que nos resgatou pela morte do seu Filho lá na cruz do Calvário, e que soprou sobre nós do seu Santo Espírito, para que sejamos a sua igreja, igreja santa, igreja una, igreja verdadeira, igreja obediente, igreja forte, igreja que proclama o Evangelho de Cristo Jesus, para a salvação de muitos, Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque estamos aqui como igreja tua, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que fala conosco, Senhor, que nos orienta, Senhor, que discerne, ó Deus, os nossos pensamentos, Senhor, e que desperta, ó Deus, em nós a vocação e o chamado para o qual num dia nós fomos trazidos, Senhor, para debaixo da sua maravilhosa graça, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelos momentos em que somos incomodados, Senhor, em que somos desafiados, Senhor, ó Deus, a pregar e anunciar a tua palavra, Senhor, neste tempo, ó Deus, em que a igreja está passando, ó Deus, por um período, Senhor, que parece tranquilo, Senhor, mas que a perseguição está chegando, Senhor. Abre os olhos dos seus servos, abre os olhos dos seus filhos, Senhor, porque Jesus Cristo voltará
voltará. Assim que o Evangelho foi pregado, Senhor, sobre toda a face da terra, Senhor. Por isso desperta-nos, Senhor, para que anunciemos a sua palavra, para que façamos a diferença na vinda de Cristo Jesus, Senhor, para que Deus façamos a diferença nos céus, Pai, porque quando um pecador se converte, há festa nos céus, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, ver, Senhor, meu Deus, essa festa acontecendo no céu e no coração daqueles que se convertem aqui na terra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e a nossa gratidão, Senhor, por nos alcançar com a sua misericórdia e por nos constituir povo teu, Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Pai, para servir ao Senhor sobre a face da terra, Senhor, e para morrer por amor a esse Evangelho, e para renunciar a este mundo com todas as suas propostas, com todos os seus presentes, com todo o seu lucro, com tudo aquilo que Ele puder comprar, que nós temos, ó Deus, a coragem de renunciar para entregarmos nossa vida tão somente ao Senhor, Pai, porque é o Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Avisos temos? A gincana está acontecendo e agora no seu final, cada grupo, cada equipe, né? Cada classe estará realizando uma atividade. E eu gostaria de pedir, né, para que rapidamente cada um falar sobre a sua atividade. Quem pode falar da atividade da classe? Aqui vai, Ana. Pode falar, por favor? Graça e paz, igreja. Amém. Então, a nossa classe Aleluia Kids, eu e a Edilene, nós pensamos juntos em um projeto de arrecadação de produtos de higiene para bebês, para a gente conseguir distribuir para as mães que precisam. E aí são itens que, se a igreja conseguir estar ajudando, a gente vai agradecer bastante. São itens bem tranquilos, cotonete, lenço umedecido, shampoo e sabonete em barra, tá? Então a igreja, se puder estar ajudando, a gente agradece bastante. E a gente quer também colocar junto no kit a Bíblia do bebê. Na internet a gente viu que custa em torno de R$12, então quem puder ajudar, a gente agradece, e se for de forma a enviar o dinheiro para nós, porque assim a gente consegue comprar todas as Bíblias em um dia só, para todas elas chegarem ao mesmo tempo. É isso. Então, foi uma de bebê para as crianças. Aleluia. Deus é amor. A graça e paz, irmãos. Amém? Então, eu estou com a classe Deus é Amor e nós vamos estar ali no parque, juntamente com as crianças, levando a Bíblia em 5 cores, que é a salvação em Cristo Jesus. A cor amarela, que é o céu, e a cor escura, o cinza escuro, que é o pecado que não pode entrar no céu, e o vermelho, que Cristo Jesus veio nos trazer a salvação. A cor branca, que Ele nos lava e nos purifica de todo pecado, e a cor verde, que é a salvação em Cristo Jesus, que nós somos como uma árvore frutífera, né, que podemos dar frutos para Deus. Então nós estaremos ali, as crianças juntamente, né, e os pais também, fazendo esse momento aí de trazer o Evangelho para eles, numa forma simples, levando pipoca, né? Vai ter também uma pipoca ali para as crianças e algumas atividades. Queremos também levar o violão, pintar o rostinho delas. E é isso, irmãos, uma coisa simples, porém no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu ia perguntar da comida, né? Então ela vai ter pipoca. Camila, Camis. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Projeto Pastor Samuel. Nós vamos fazer um café. O nosso projeto, nós vamos fazer um café da manhã
na praça com os moradores de rua. Então, as crianças tiveram essa ideia porque o nosso objetivo é levar o amor de Deus para essas pessoas. Então, temos que participar, Alô, dar som. o nome. Os irmãos que quiserem participar é só dar um nome durante a semana, com alimento, ou se os irmãos quiserem participar em oração, também é muito importante para a gente, porque nós vamos estar lá, mas, como o pastor disse, é o Espírito Santo que vai estar trabalhando na vida daquelas pessoas. Então, que nós possamos ser instrumentos de Deus lá e levar a palavra do Senhor. Amém? Então, será domingo, às 8 da manhã. Nós vamos lá na praça e depois vamos voltar para a escola dominical. Nós agradecemos desde já todos que quiserem participar. Amém. Deus abençoe. Ô Marcos, ouvimos quem vai falar a respeito? Oi? Tem a classe Horários da Fé, mas eles vão ficar para depois, para o final. Pode vir, Marcos. Deixa ele para o final. Não que ele seja mais bonito que você. Pois é, irmãos, então nós queremos fazer o café solidário e vai ser em frente o UPA, né? E aí nós vamos estar conversando essa semana, vamos passar para os irmãos as diretrizes aí, queremos fazer de 2 a 3, a princípio, né? Porque é uma coisa boa, né? De manhã no UPA, no sábado, temos lá um café, né, um chá, né, uma bolacha, e aí a gente vai ver como que a gente vai fazer para o pessoal que tem sido muito movimento lá, né? Então eu creio que nós já vimos esse trabalho no hospital estadual, no hospital de base, né? Então é algo assim muito gratificante, porque muitas pessoas que vão ali vão de forma urgente, porque a saúde é uma coisa que a pessoa não se prepara para ir lá, e um café, um chá, né? E às vezes até uma conversa, uma oração, né? Eu acho que é algo assim muito gostoso, não só pro corpo, mas também pro espírito, né? Então essa semana a gente vai ter isso. Eu queria falar, Não tem nome esse projeto ainda, né? O café pão. Café solidário. Café solidário. Tá. Pensei que fosse café pão e oração. Tem alguém aí da classe que está faltando? Quem vai falar da classe que está faltando? Vai lá. Levanta e vem. Coragem, homem. Bom, o nosso projeto levou o nome de Reino de Amigos e é em parceria com o pessoal do Renascer, e a ideia é eles estarem vindo aqui conosco, estudando a palavra e tendo muitos momentos de comunhão, e assim nós estarmos trazendo momentos legais, felizes, e momentos também de conexão com Deus para esses adolescentes, então que eles possam se sentir acolhidos no nosso meio, tudo mais. Então esse é o nosso projeto. Muito bem. Então são esses os projetos, né? É isso. Os irmãos estejam apoiando e participando também, né? Próximo aviso. Junta Panelas, dia 26, vamos ter um Junta Panelas aqui. A dona Dilma está sugerindo uma noite de caldos, né? Então nós vamos estar conversando a respeito disso, né? No dia 26, é uma quinta-feira, para estarmos reunidos aqui como... É um encontro dos grupos, mas também de toda a igreja, né? Nós trazemos todos os irmãos da igreja para estar nessa noite do Junta Panelas aqui, dia 26 de junho. Reserve essa data, não vai ser na sua casa, vai ser aqui na igreja. E aí nós vamos estar passando para os irmãos, se vão fazer um caldo ou o Junta Panelas aqui. Próximo, dia 29 de junho, né, no horário da escola dominical, nós teremos a Assembleia Geral
Assembleia Geral Ordinária da Igreja. É aquela assembleia que nós temos que fazer uma vez por ano, que é para apresentação do balancete e nomeação de comissão para exame dos documentos, né? Nossa tesoureira está viajando, mas ela estará chegando nos próximos dias para prestar esse relatório. Dia 29, às 9 horas da manhã. Mais um? E também as primícias, né? Está aqui o cesto à frente. Você for tocado, né? Isso aqui também é obra do Espírito Santo de Deus. Quando você for no mercado, se Deus falar para você, compra,